Bom, hoje a gente vai estudar, continuando nossos estudos aí desse ano, né, que é sobre oração. Quem está com a gente desde o começo sabe que a gente vem a cada domingo estudando um herói da palavra de Deus que nos ensina a orar, né? Então a gente vai sair daqui, né, terminando essas lições, sendo povo de oração. Sendo povo de oração, gente que sabe orar, gente de oração, que se chama até o nosso livrinho. Hoje a nossa lição, então, vai ser sobre Zacarias agradece pelo filho. É a lição 12, para quem está com o nosso livrinho aí de estudo bíblico. Lição 12, página 59. A gente já viu nesses dias oração com ousadia, que foi a oração de Jó. Nós já vimos, só fazendo um resuminho, já vimos oração de intercessão, que foi de Abraão. Já vimos de perseverança, vários personagens, né, que tiveram perseverança em sua oração, ensinando a gente a perseverar. E orações eficazes, como a de Elias. Elias fez várias orações, as orações dele foram extremamente eficazes, então a gente aprendeu a fazer oração assim. Oração com dúvida, que a gente também tem dúvida, né? A gente é ser humano, a gente é falho, a gente às vezes enfraquece, então a gente também ora com dúvida. E hoje a gente vai fazer a oração, vai aprender sobre a oração da gratidão. É a oração de gratidão e de fé, que é Zacarias que vai ensinar para nós. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas 1. Lucas 1. Do versículo 67 até o 80. Lucas 1, 67 a 80. Eu vou ler aqui. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso Pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Tu, menino, agora Zacarias estava louvando para Deus, agora ele falando com seu filho. Tu, menino, profetizando, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, nos redimi-lo dos seus pecados. Graças e entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem em trevas e na sombra da morte, e dirigir os seus pés pelos caminhos de paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia se manifestar-se a Israel. Então, essa é a oração, é um cântico, né? É o cântico de Zacarias, um cântico profético de louvor. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, vamos para o início de Lucas, para a gente entender o que estava acontecendo nesse momento. Eles vinham de um tempo de silêncio profético, né? Deus havia silenciado, que é o tempo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Que é chamado de período intertestamentário, né? No momento onde parou, cessou as profecias, né? De Malaquias até a chegada de João, que ele chega para profetizar. Então, houve esse tempo de silêncio. Então, se a gente fosse colocar, né, lá naquela época e for pensar, como teria sido isso? Pensa viver um tempo
sem ouvir nada. Eles tinham a palavra de Deus, tinham, né, os antigos escritos, tinham os ensinamentos, mas eles não ouviam nenhuma profecia, onde ele vem de um tempo onde todos os profetas vêm dizendo o que vai acontecer. De repente, silencia. Imagina se hoje, nós temos a palavra de Deus já nas nossas mãos, né? Mas imagina se vivêssemos um tempo onde há um silêncio de Deus. Então, eles viviam esse tempo. Então, devia estar todo mundo triste, angustiado, sem saber. Eles tinham a promessa de que viria um Salvador, mas e aí? Quando? Quem? Quem vai ser usado? O que vai acontecer? Pairava a dúvida. Esse era o momento em que eles viviam. Zacarias era sacerdote, ele era casado com Isabel, Isabel era estéril e os dois eram avançados de dias. Eles não tinham filhos. E no momento que Zacarias está no templo, que ele está lá no santuário, né, queimando incenso, fazendo o trabalho dele, ele recebe a visita de um anjo. E esse anjo diz para ele que a oração dele foi ouvida e que ele teria um filho, que Isabel ia dar à luz a um filho. Ele não acreditou, né? E esse mesmo anjo fala para ele que esse filho, todo mundo ia se alegrar com a vinda desse filho e que ele seria cheio do Espírito Santo, já no ventre da mãe dele. Então, essa é a profecia que ele recebe. Ele meio que se assusta, não acredita. Se você quiser depois acompanhar, você vai lá no começo do mesmo capítulo 1 e lê lá em casa, até chegar nesse que a gente leu, que seria o cântico já com o nascimento de João. E por ele não acreditar, o anjo fala para ele que ele ficaria mudo, até que a promessa se cumprisse. Então, aconteceu isso. Zacarias ficou mudo durante esse tempo, esperando, né, o nascimento de João. Aí vem João. Nasce João e Zacarias abre a boca para louvar, engrandecer e profetizar a respeito do que estava por vir. Ele cheio do Espírito Santo. Só alguém cheio do Espírito Santo poderia ter essa revelação e poderia ter tamanha gratidão e fé, né? E da mesma forma que Maria, quando Maria encontrou com Isabel, quando elas estavam grávidas, que Maria chegou para visitar Isabel e o bebê da barriga de Isabel estremece, João estremece, ela também fez um cântico em relação a esse acontecimento. Ela também estava cheia do Espírito Santo, ela estava com Jesus na barriga dela, né? E aí a gente dá início aqui à nossa liçãozinha na introdução, onde é falado dos 3 cânticos de louvor que inauguram esse tempo da graça. Esses 3 cânticos, que o primeiro foi de Maria, o Magnificat, né, que é quando João estremece no ventre de Isabel, o Benedictus de Zacarias, que é quando ele tem essa revelação de que o filho dele seria profeta de Deus, que ele abriria os caminhos para o Senhor. E João Batista, e o Nunc Dimittis, de Simeão, que aí já é lá no capítulo 2, quando Simeão encontra com Jesus no templo. E aí ele fala, quem conhece a história, sabe, ele vai dizer, agora eu posso morrer. Agora eu já posso morrer porque eu já vi a salvação. Então são esses 3 momentos, né, de exaltação vinda do Espírito Santo que inaugura esse tempo da graça que vivemos hoje. E aí volta a atividade do Espírito Santo. Continuando na mesma página, na 59. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. João Batista estava cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Zacarias faz esse cântico profético já entendendo tudo o que estava por vir. Toda a salvação que estava nas mãos, né, que eles foram usados para participar desse plano de Deus com relação à nossa salvação. Então, ficar cheio do Espírito Santo estava associado à profecia. Qualquer pessoa que ficasse cheia do Espírito Santo, a mensagem transbordava. Então, aquilo não podia ficar só para ela. Tinha que sair,
tinha que ir para o povo de Deus. Todo mundo precisava ouvir, todo mundo precisava entender. Então, ser cheio do Espírito Santo era isso. E é diferente de hoje? Se somos cheios do Espírito Santo hoje, qual é o nosso papel? O que temos que fazer? Proclamar a Jesus, falar do reino de Deus, né? Mostrar quem nós somos como cristãos, mostrar lá fora, quem não conhece Jesus, ter a oportunidade de ter acesso à salvação, salvação essa que nós já temos, mas tem muitos que ainda não têm, não conhecem. Então também é o nosso papel estar cheio do Espírito Santo e levar esse Cristo, né, para quem não conhece. Aí no primeiro ponto, o primeiro ponto fala em relação ao cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Por que Zacarias, cheio do Espírito Santo, consegue profetizar e vislumbrar tudo isso que estava por vir, né? Eles sabiam, eles conheciam a palavra de Deus e tinham para eles, como a palavra de Deus, algo extremamente importante. Era o ápice, era tudo que eles tinham. E eles acreditavam na palavra de Deus. Então, tudo que estava ali escrito no Antigo Testamento, para eles era a vida. Aquilo ali ia se cumprir. Então, eles acreditavam de verdade. Hoje nós temos a palavra completa, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos aqui todo o plano de salvação já mostrado para a gente, que já foi feito. E engraçado é que é como se a gente vivesse como se não soubesse. Aqui Zacarias, do jeito que ele estava, cheio do jeito que ele estava, do Espírito Santo, ele estava profetizando algo que iria acontecer. Ele conseguia ver algo que iria acontecer. A gente já viu acontecer. E por que que a nossa oração não é de gratidão e de fé, muitas vezes, como a de Zacarias? Assim, vale uma reflexão. Se a gente tem toda a revelação aqui nas mãos, o que impede a gente de orar com gratidão e com fé, sabendo que tudo já foi feito, que o véu já foi rasgado, que já fomos salvos e perdoados dos nossos pecados, que já se cumpriu, que quando Jesus voltar, nós vamos viver na glória com Deus. Se a gente sabe de tudo isso, assim, para pensar, por que nossas orações são tão tímidas? Por que nossas orações são tão pequenas, às vezes, diante de Deus? Por que a gente não consegue vislumbrar tudo que já está aqui, tudo que já foi dito? Então, Zacarias faz isso. Ele mostra, na palavra dele, que ele é inspirado pelo Espírito Santo. Então, ele fala como Deus estava cumprindo as suas promessas que havia feito a Davi e a Abraão. Então, ele cita que os profetas falaram, ele cita a santa aliança que foi feita, e ele cita o juramento feito a Abraão. Ou seja, eles tinham os escritos proféticos em alta estima, né, como máxima de tudo, e ele consegue ver tudo isso nesse momento que ele está inspirado pelo Espírito Santo. Ele consegue ver todas essas promessas sendo cumpridas através da vida dele, da sua esposa e de seu filho que estava para chegar, que ia anteceder ao Cristo que chegaria. Então ele fala, ele lembra da aliança de Deus, né, com o povo de Israel. Está lá em Êxodo 19, de 5 a 17. Quando fala, sereis a minha propriedade peculiar. Olha que coisa mais poderosa. Eu, você, nós somos propriedade peculiar de Deus. Nós somos meninas dos olhos de Deus. Por que a gente tem tanto medo? Por que a gente fica tão aflito e angustiado? Se essa promessa aqui foi cumprida, nós somos. Deus falou, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, nós somos.
Então, a gente precisa tomar propriedade do que a gente é em Cristo e do que já foi feito por nós para orar com eficiência, com gratidão, com perseverança, porque a gente já sabe. A gente já sabe qual é o nosso fim. É a glória com Deus. Ele lembra das promessas feitas ao pai Abraão e seus descendentes, lá em Gênesis 12, onde ele fala, multiplicarei a tua descendência. Toda a lição vem decorrendo aí do que Zacarias vem lembrando, né? E aí, eu fico pensando, né? Eu estava pensando hoje de manhã, enquanto eu estava orando antes de vir, como a gente se distrai e se esquece do que a gente tem nas mãos. E essa distração está levando a gente para lugares estranhos, no mínimo estranhos. A gente deseja coisas que não deveríamos desejar, a gente almeja, a gente inveja, a gente quer completar a nossa vida com aquilo que não vai completar a nossa vida. Porque a única coisa que completa a gente, que dá plena paz, alegria, é Deus, é Jesus, é a salvação que já foi dada para nós. Mas por que a gente está tão distraído com tanta coisa e não consegue se voltar para o que é real, para o que é oficial, para o que é verdadeiro? A gente precisa parar de se distrair. Parar de se distrair. E parar de se distrair traz a gente para a palavra de Deus. Eu sei que às vezes pode parecer utópico esse negócio de ficar falando, não, porque tem que ler todo dia. Mas gente, não tem outro caminho. Quem aqui já percebeu, quando lê a palavra de Deus a semana inteira, ele todo dia teve seu tempo, seu devocional com Deus, chega no final de semana, sexta, sábado, se sente mais em paz, se sente mais leve. Quem aqui, já ao contrário, também foi verdadeiro? Chegou nesse tempo, chegou num final de semana e durante a semana foi super corrido e a gente sabe que a vida é corrida. A gente sabe que a vida é corrida de todo mundo. Mas não adianta correr, gente. Não adianta acelerar. A gente está precisando pisar no freio. A gente precisa pisar no freio. Porque senão a gente vai parar num lugar que não vai ser legal para a gente. Ah, vamos perder a salvação? Não. Não é sobre perda de salvação que a gente está falando. A gente fala de perda de paz, de perda de alegria, de perda de olhar para o que é real, para o que é oficial, e fica olhando para o que não é, para aquilo que não vai trazer o que a gente precisa. Então, a gente precisa botar o pé no freio, a gente precisa dar uma desacelerada e olhar para as promessas que já foram cumpridas e que ainda vão cumprir nas nossas vidas, porque Deus está trabalhando, Deus não mente. Ele fala na palavra dele que ele está operando, ele está fazendo uma obra na vida da gente. Ele não vai parar essa obra no meio do caminho, porque ele não mente, ele vai até o final. Agora, nós não somos, já ouvimos isso 500 vezes, nós não somos marionetes nas mãos de Deus. É uma junção. É a nossa ação com a ação de Deus, é a nossa ação com a ação de Deus, é a nossa ação com a ação de Deus. Ele quer trabalhar em conjunto com a gente. Senão não faz sentido. Senão eu fico sentada em casa e espero só Deus fazer. E não faço mais nada. Ah, porque é só caindo do céu, ele vai fazer um pirlim-pim-pim e as coisas vão surgir. Não, ele não vai fazer dessa forma, gente. Eu juro que eu já orei assim. Já orei dessa forma, pedindo que as coisas acontecessem do nada, né? Mas não é assim que vai acontecer. Ele quer um passo nosso e ele dá outro. Ele quer um passo nosso e a gente dá outro. E aí a gente vai caminhando, a gente vai construindo, né, em relação, em intimidade, e a gente vai descobrir qual é o nosso propósito. Ok? Aqui, Zacarias tem essa visão, ele tem esse entendimento, né, nesse primeiro ponto, do cumprimento das promessas, ele tem esse entendimento de que a família dele, ele, a esposa, o filho, eles foram usados por Deus para esse plano. Então, se a gente não caminha com Deus, se a gente não tem intimidade com Deus, se a gente não ora, se a gente não está nesse contato direto com Deus, como Deus vai usar a gente? Como seremos instrumentos nas mãos de Deus se a gente não se coloca para ser usado como instrumento? Então, fica a dica.
outro ponto que eu coloquei, ele reconhece que o Messias, né, e o alcance da salvação só pode acontecer em quem tem o Espírito Santo. Então, esse entendimento só é chegado a quem tem o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a gente não é nada. A gente não consegue nada. A gente não consegue nem perdoar nosso marido, nossas esposas. A gente não consegue. É o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que age em nós, que faz com que a gente consiga fazer coisas que a gente não conseguiria. Então, esse entendimento todo, a gente só chega através do Espírito Santo. Então, ele entende que essa espera lá dos 400 anos, claro que ele não viveu lá os 400 anos, mas ele entende que esse tempo de silêncio de Deus tinha chegado ao fim. Acabou. O tempo de silêncio acabou. Jesus está para chegar. Meu filho vai anunciar essa chegada. Então, ele tem essa visão. Ele entende que esse tempo tinha acabado, tempo de secura, e que agora ele conseguia vislumbrar. Então, a gente olha para ele e fala assim, então, mas se eu estivesse no lugar de Zacarias, né, recebendo uma notícia dessa, sendo usado pelo Espírito Santo desse jeito, dizendo que o meu filho vai ser o porta-voz aí do Jesus que está para chegar, para trazer a salvação para todo mundo. Eu também seria grata, eu também teria fé, né? Aí a gente se esquece de um pequeno detalhe que a gente está falando desde o início das aulas. Todos esses personagens da Bíblia, mas não tem um que seja diferente, a não ser Jesus, não tenha um que seja diferente de nós. Todos eram sujeitos às mesmas fraquezas e tudo que a gente tem hoje de fraqueza. Nós somos iguais. O que temos então de diferente, Bia? Que é diferente daquela época? Por que parece? Porque eu já tive essa impressão também. Por que parece que eles eram mais, né? Parece que eles eram mais do que a gente. Não é possível. Super-heróis. A gente não é assim. O que tem de diferente de lá para cá? O mundo muda, né, gente? Vamos combinar. Vamos combinar que naquela época lá, para ele conversar com alguém que não era da família dele, e às vezes até da família, né? Porque tinha esposa aqui, esposa ali, então tinha que andar algumas milhas aí para chegar na casa de alguém, né? Se eu quisesse conversar com alguém, contar uma fofoca, eu ia ter que dar uma rodada, bater perna, não ia? Eu não ia ter que andar bastante para encontrar com alguém para fazer uma fofoquinha. Então, isso que eu estou querendo dizer com isso? Eles realmente tinham mais tempo de qualidade. Essa é a palavra que eu estava buscando. Tempo de qualidade. Para quê? Para buscar a Deus, para orar, para ler a palavra. Então, eles tinham uma comunhão maior porque não tinha tanta distração quanto nós temos hoje. Hoje você não precisa nem levantar da cama, que você já fofoca. Você acordou, abriu o olho, o celular do lado, você abriu o WhatsApp, alguém escreveu isso e você já respondeu aquilo. Então, a gente já se ocupa na cama. Então, isso é diferente, realmente. A gente tem muitas distrações hoje. Bia, mas o mundo é esse mesmo. Daí para frente só vai piorar. A tecnologia veio para ficar. Beleza, glória, mas a gente tem que colocar limite nisso. A gente precisa colocar limite nisso. A gente está cansado de ouvir falar sobre essas coisas, mas a gente não age. Eu mesmo sou uma que eu me coloquei que a partir de amanhã vou ter um limite maior com relação ao celular, porque celular atrapalha demais a nossa vida. Eu sei que tem gente que usa a trabalho, tem que usar, ok, mas no tempo que você não está trabalhando, gente, a gente precisa se desligar. Precisa se desligar. E às vezes a gente ainda usa como desculpa igreja, está servindo a Deus. Eu mesmo faço parte de alguns ministérios aqui que eu tenho que responder algumas coisas. Então, mas eu estou no celular porque eu estou respondendo, estou ajudando as pessoas, né? Você ajuda um, conversa com 3. Ajuda um, conversa com 5. Entendeu? É assim que funciona. Eu estou falando de mim, e eu sei que a maioria aqui também, né, age dessa forma. Então, distrai demais. Então, essa era a nossa distração hoje, que atrapalha a gente a ser como esses heróis da fé que a gente vê. Então, eles tinham mais tempo de qualidade com Deus. Eu não vou dizer que é meia hora, que é 10 minutos, que é 1 hora, que são 2 horas. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade pode ser 10 minutos, como pode ser 1 hora. Vai ter alguém que vai ficar do nosso lado
e vai ficar 2 horas do nosso lado e não vai ficar do nosso lado, e vai ter alguém que vai estar 10 minutos com a gente, mas vai ser aquele 10 minutos poderoso. Estão me entendendo? Vocês estão com umas carinhas que eu estou achando que eu estou falando. Entende? Então, tempo de qualidade. Busca na sua agenda, sei lá como, né? Esse tempo de qualidade com Deus. Se já tem, amém. Glória a Deus, louvado ao Senhor. Você já tem mais chances de ser cheio do Espírito Santo. E aí eu vou falar do Espírito Santo mais para frente, que eu já estou indo muito adiante. Que é como a gente consegue até identificar quem é, quem não é cheio do Espírito Santo. A gente tem como saber isso. Então, aqui, essa parte de gratidão. Outra coisa. Não foi uma gratidão de Zacarias egoísta. Ele não orou, vocês perceberem em algum momento da leitura da palavra, ele não orou em nenhum momento, falou: Senhor, muito obrigado pelo filho que o Senhor me deu, que eu queria tanto um filho, ai meu Deus, um filho, eu na minha velhice, minha esposa estéril. Em algum momento ele fala nisso? Em nenhum momento. Ele pensa no coletivo, ele pensa no plano maior que aquele filho estava vindo fazer, que era a salvação. Então, ele pensa no coletivo. E aí volta para a gente. A gente ora na coletividade. Não estou dizendo que é pecado orar para a gente, não. Orar para as coisas pequenininhas, não. Deus está em tudo, gente. Deus quer nos ajudar em tudo. Desde as coisas pequeninas até as maiores. Até cumprir mesmo o plano dele na nossa vida. Né? Deus está em absolutamente tudo. Só que como andam as nossas orações? Estão egoístas demais? A gente está olhando muito para a gente não consegue pensar do nosso vizinho vai morrer sem saber quem é Jesus. E a gente se incomoda com isso? Isso de alguma forma causa desconforto? Quem é cheio do Espírito Santo causaria desconforto. Porque o Espírito Santo, ele desenvolve na gente esse senso de coletividade. De levar para o próximo aquilo que eu recebi, de alcançar outras pessoas. Então, ele ora não egoístamente. Vou contar uma bobeira, só para quebrar um pouquinho. A minha filha perdeu um brinquedinho essa semana, e ela querendo o brinquedinho, um Baby Sharkzinho, um negócio pequenininho, que tem vários, mas aí tem o amarelo, ela perdeu e queria achar. E eu, meu Deus, deixa isso para lá, né? Se tem outro de outra cor e tal. E ela queria o bendito, né, Baby Shark amarelinho. E eu procurei na casa inteira, não pedi nem meu marido, porque aqui todo mundo sabe que marido não acha nada. Então, ele não participou da procura. Então, e eu realmente sou boa em achar coisa. Então, procurei, nada de eu achar o bendito bichinho. E eu falei assim, gente, minha casa é pequena, meu apartamento é pequeno. Não saiu daqui, está aqui. Se eu olhei em todos os cantos, aonde foi parar esse Baby Shark, né? E aí, Deus é Deus de tudo, gente. Aí fui para o banheiro, o Senhor me mostra onde está esse bendito Baby Shark. Que ela não para de encher o saco por causa desse Baby Shark. Não é que veio na minha cabeça para eu olhar a lixeira do banheiro ainda. Né? Fui na bendita lixeira do banheiro e estava lá. De alguma forma, brincando, ela pulou, caiu e foi parar lá. Né? Então, eu só estou contando para vocês porque eu não quero despertar em vocês aquele senso de então eu só posso orar para os outros, eu só posso ser, né, eu não posso ser egoísta, eu tenho que estar sempre pensando. Não, gente, não é isso que eu quis dizer. Isso é o principal. Levar a salvação, levar as pessoas a conhecerem Jesus é o principal. Mas Deus é Deus de tudo em nossa vida. Ele quer operar em tudo em nossas vidas, até nas bobeiras. Eu poderia ter não achado? Poderia. Amém, foi embora. Já tive outra experiência com um brinquedo também, que achei que tinha caído fora do carro, num lugar que eu estacionei, perdendo. Não, caiu na gretinha do carro, sabe onde está o cinto? Então, assim, Deus mostra onde é que está o Baby Shark e a patrulha canina. Então, a gente tem que estar ligado que é desde isso, dessa coisa pequena, ao maior. Tá bom? Então, a alegria da salvação, né, do povo, né, reconhecer que o Messias, né, e o alcance dessa salvação era o que trouxe essa alegria ao coração de Zacarias. A oração de Zacarias foi com esse propósito, foi com tamanha fé e alegria, porque meu povo foi alcançado, a salvação chegou. Já falei aqui do que trouxe para nós. Então, a gente precisa
diante de tudo isso que a gente viu em relação à promessa sendo cumprida, a colocar isso em prática, né? Não basta só ouvir, né? Informação sem ação não vale de nada. Informação a gente tem para todo lado. Você abriu o celular, você tem. Você ligou a televisão, você tem. Você abre a Bíblia, você tem. Você abre um livro, você tem. Informação existe para todo lado. Mas você já viu aquelas pessoas que leem, mas só lê, né? Que nada que ela lê, ela põe na vida dela? Então, para que ler? Porque você está perdendo tempo de ler. Né? Informação demais vai encher o HD, você precisa processar. Precisa processar. A informação entra e ela precisa processar, ela precisa sair. E ela sai como? Ela sai em ação. O segundo ponto, ainda na página 60, fala das honras ao filho de Maria, a Jesus. Novamente, esse pedaço fala muito em relação às promessas, a tudo que já tinha sido dito em relação ao Messias que estava por vir. Então, o nosso Redentor prometido, as promessas de Deus se cumpririam em Cristo. Então, no primeiro parágrafo, aí na página 60, honras ao filho de Maria. Ele relembra de que promessa? Da restauração do tabernáculo, que está em Amós 9:11. Ele lembra também que o seu povo seria forte como Davi. Tem até uma musiquinha, né? Forte como o rei. Não tem as musiquinhas assim no Kids? Nós seríamos fortes como o rei Davi. Então, Zacarias, isso está lá em Zacarias 12:8. Lembrando que o Zacarias profeta não é o mesmo Zacarias sacerdote que a gente está falando. Ele lembra também das vitórias que Deus deu a Davi. Davi não venceu, né, o rei, o gigante Golias. Ele não venceu porque ele era forte. Muito pelo contrário, ele era o pequenininho. Ele era mirradinho. Então, ele lembra de que todas as vitórias de Davi foram dadas por Deus. Fala também no segundo parágrafo, as profecias apontam para Jesus como renovo prometido. Cristo vem da descendência de Davi. Tudo está se cumprindo. Em João 7,42 fala: levantarei um renovo justo. Está lá em Jeremias 23:5. Então, essa é a narrativa de Zacarias, lembrar do que está sendo cumprido. Depois ele lembra do sucessor Davi, né, que se torna luz para os gentios que andam nas trevas. Quando ele fala lá em Lucas 1:79, que ele diz, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Então ele diz, o sucessor de Davi, ou seja, Jesus, está chegando para levar a luz para todo mundo. Ele vai tirar todo mundo das trevas. Não só o seu povo, mas os gentios também terão acesso. E aí o último parágrafo, esse eu não vou entrar muito a fundo nele não, ele fala mais em relação à perseguição religiosa. E ele cita em relação ao povo judeu, porque nós temos povo judeu. Você tem judeu cristão que já aceitou a Jesus, ou seja, já teve acesso à salvação, essa libertação, perdão dos pecados, o judeu que aceitou a Jesus. Mas a gente tem também o povo judeu que ainda não aceitou a Jesus como Salvador. Então, eles ainda não tiveram acesso a essa liberdade. Então, ele fala isso em Lucas 1, né? O 71 e o 74. Ele fala desse futuro, né? De tempo de libertação e de adoração sem temor, que vai ser essa liberdade completa, quando o povo de Israel também aceitar a Jesus como seu Salvador. E o terceiro ponto, que é o papel de João como profeta altíssimo. Aqui eu queria gastar um pouquinho mais, até porque tem um conteúdo maior. Ele fala... A gente viu na leitura que a partir do 76 ele está falando com João, ele está profetizando para o seu filho que está nascendo, né? Que ele seria dirigido a abrir os caminhos para o Senhor. Jesus estava para chegar, então ele ia ser esse antecessor, ele ia
chamar, clamar para que todos se arrependessem e se voltassem para Cristo, né? Então, Zacarias está ele está se dirigindo a seu filho, né? Nesses versículos. Ele fala que João seria profeta do Senhor. Ele terminaria com o tempo de silêncio. Lembra do silêncio? João ia começar a abrir a boca dele, ou seja, boca falando, né, em nome de Deus. Novamente a profecia chegando depois de um tempo, né, de muito tempo de silêncio. Então ele inaugura ele corta, né, esse silêncio e começa a falar. Ele prepararia o caminho para o Senhor, está lá em Mateus 33, versículo 3. Ele seria mensageiro que aplanaria o caminho, está lá em Malaquias 3, de 1 a 6. E aí, com tudo isso, a gente pensa, o ministério de João foi um ministério fácil? Foi um ministério duro, muito duro. Porque ele não chegou aqui para falar: ai, Jesus vai salvar todo mundo, ai, que lindo, Deus é muito bom, e só coraçãozinho, né, e todo mundo aleluia. Não foi isso o ministério de João. João chegou para trazer uma palavra dura. Arrependam-te. Se arrependam dos pecados de vocês. Se arrependam, porque está próximo. Jesus estava chegando para salvar. E ele vai salvar e vai dar perdão para quem? Para quem se arrepender. Então, o arrependimento é uma condição sine qua non, é importantíssima para se chegar à salvação. Sem arrependimento, a gente não tem salvação. E arrependimento genuíno, tá, gente? Eu não estou falando daquele, né, aquele pedir desculpas que a gente pede muitas vezes em casa, né, que é só para desemburrar a cara, sabe? Que a gente pede essas desculpas aí. Ah, alguém está meio estranho com a gente na rua, a gente pede aquele desculpa mais ou menos, aquele me arrependo mais ou menos, só para a pessoa voltar a falar com a gente, sorrir e tal. Não, é o genuíno. E o Espírito Santo sabe. Na verdade, é Ele quem convence a gente do pecado e é Ele que faz a gente se arrepender. Então, a gente pode ter situações na vida da gente que a gente acha que já está tudo bem, eu já pedi perdão. Tá, você pediu perdão, você abriu a boca e pediu perdão, mas você se arrependeu. Como é que está o seu interior? Como está o coração nesse sentido? Você de verdade se arrependeu? Arrepender de verdade, gente, queria falar uma coisa diferente, mas causa dor. Arrependimento é aquele pensamento do tipo, se eu pudesse voltar lá atrás, eu não faria. E é isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer. Jesus quer coração convertido. Coração transformado. Então, quando a gente tem esse sentimento de que de verdade, o genuíno, que a gente se arrependeu, o Espírito Santo sabe. Ele sabe se foi um arrependimento genuíno. E a partir dali, aí eu falo para vocês, agora é coisa boa. Acabou. Esquece. Não fica mais pensando nisso. Acabou. Arrependeu de verdade, pediu perdão, recebeu o perdão de Jesus. A gente só não recebe quando a gente não se arrepende. Mas se a gente se arrepende, parou, não precisa mais pensar. Quem me conhece, algumas pessoas conhecem, outras não, eu nasci na igreja evangélica, nasci na igreja Maranata, eu sou de Petrópolis, minha mãe, toda a família era, mas eu andei muito tempo afastada da igreja. E me arrependo demais, de muita coisa que eu fiz enquanto eu andei, né, afastada. Mas um pecado em si me incomodava muito, eu tinha me arrependido, eu tinha me arrependido já antes mesmo de ter começado minha caminhada com Jesus. Já tinha me arrependido, já tinha pedido perdão. Quando eu comecei a caminhar, nossa, então sacramentou, vamos combinar? Era arrependimento de verdade, porque Deus conhece meu coração. Vai ver, tem algum outro aí que está passando desapercebido, que eu tenho que lembrar. Mas esse em específico, Deus sabe que eu me arrependi. Mas eu me culpava. Eu carreguei uma culpa, uma voz falando no meu ouvido o tempo inteiro sobre isso. De eu ter que ir conversar com o pastor, do tipo assim, pastor, mas assim, eu não paro de ouvir essa cobrança no meu ouvido. Quem que estava me cobrando, gente?
Era Deus que estava me cobrando um arrependimento? Se o arrependimento foi de verdade e que eu nunca mais fiz, porque quando a gente se arrepende, sabe que é errado, a gente não faz mais. Agora, aquele desculpa que eu falei que não vale, é aquela que a gente pede desculpa, volta e vai lá e faz de novo. Então, se a gente faz de novo, a gente não se arrependeu, né? Vamos combinar? Então, o diabo faz, ele tem essa... Ele não é nada criativo, e uma das formas que ele mais ataca a gente é falar no nosso ouvido, e a nossa mente, como está muito, né, bagunçada, ouvindo tudo quanto é lugar, Instagram, Facebook e Zap, como a nossa cabeça está voada, vem umas palavras assim na sua cabeça e você acha que é real, e você realmente se culpa. E não é. Deus não está culpando, Deus perdoa. Deus quer perdoar para a gente começar uma nova caminhada, ok? Em relação ao arrependimento. Então, o ministério dele foi duro, né? Hoje a gente vê, eu até separei aqui o versículo de 2 Timóteo 4, de 3 a 4, que fala que não suportarão a verdade e seguirão seus próprios desejos. Então, hoje o que a gente vê na igreja é isso. Quando começa a ter umas palavras mais duras, né, menos coraçãozinho, a gente esquiva. A gente quer sair, porque a gente não quer ouvir o que é duro, a gente quer o que é macio, porque a vida já é dura demais. Mas não é esse o caminho, né? Trazer a angústia, até na psicologia a gente usa muito isso, trazer a angústia é importante, porque a angústia faz a gente refletir e faz a gente mudar, né? Faz a gente mudar comportamento. Então, a angústia ela é necessária. Essa angústia é necessária. Então, ouvir palavras duras é extremamente importante. Coraçãozinho também é. Mas mensagem dura é que leva a gente ao arrependimento, que leva a gente a fazer o que a gente precisa fazer. E não enrolar. Ou seja, a reflexão, né, produz arrependimento. A gente refletir produz arrependimento. E aí, no terceiro ponto do papel de João, ele vem falar sobre levar o conhecimento da salvação, né? João pregou o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, que está lá em Lucas 3, 2 a 6. A salvação, assim, só é possível por meio de perdão de pecados. Então, arrependimento, perdão, salvação. A expressão básica da salvação trazida por Jesus é o perdão, que nos liberta do fardo da culpa e nos dá liberdade para alcançar o potencial criado por Deus em nós. A culpa, né, se a gente entrar numa de culpa, a gente acaba ficando acuado. E é isso que o diabo quer, que a gente fique acuado, intimidado e que a gente não seja usado por Deus. É isso que ele quer, né? Esse é o plano dele. Mas o plano de Deus é que a gente se arrependa, peça perdão, tenha a remissão desse pecado para ele usar a gente naquilo que ele quer. Que foi o que João entendeu a sua missão. Ele entendeu, e a hora que ele entendeu qual era o plano dele, ele foi usado por Deus. Ele teve esse tempo de qualidade com Deus no deserto, né? Ele ficou lá, tendo tempo com Deus para ser enchido pelo Espírito Santo, para fazer a obra que era gigantesca. Agora eu te pergunto, a obra de João Batista, é diferente da nossa obra? Quem é que me responde? Ele estava ali proclamando o arrependimento, chamando as pessoas ao arrependimento para acessarem a salvação que estava por vir. Nos dias de hoje, como a gente pode dizer, nós também estamos aqui para proclamar o Evangelho. Só que esse plano já foi feito, né? Agora o que a gente vai dizer, Jesus está voltando, e quando ele voltar não tem mais, né? Não tem mais chance. Então a gente também proclama o Evangelho, como João. É o mesmo trabalho. A diferença é que ele estava fazendo o antes e a gente vai fazer o depois. Ele fez o antes de Jesus vir e agora a gente vai fazer o depois, mas que ele vai voltar. Né? Quem já não viu aquelas plaquinhas,
né, espalhada. Jesus está voltando, arrependa-se, volte para Jesus. Às vezes tem, né, umas pessoas que ficam com aquelas placas, né, no corpo. Então, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então, essa primeira vinda de Jesus foi a vinda da graça, a vinda da salvação. Ele não veio para julgar ninguém. Ele veio para redimir a gente dos nossos pecados, para que a gente tivesse vida, vida em abundância. Agora, a segunda vinda não vai ser assim. Então, a gente precisa pensar coletivamente e levar esse Jesus, levar essa salvação para quem ainda não conhece. Bom, somos livres para adorá-lo e cumprir o propósito dele nas nossas vidas, né? E aí, vou dar um parêntese aqui, a gente só entende, eu tenho até um conto de uma amiga minha, a gente só entende essa necessidade de um Salvador quando a gente tem a consciência de quem nós somos. Miseráveis que somos, pecadores que somos. Eu tenho uma amiga que ela é católica, é a minha amiga lá de Petrópolis, de infância, e uma vez, há 13 anos atrás, quando eu vim morar aqui, ela veio me visitar e eu trouxe ela aqui. E ela tem uma resistência muito grande com a igreja evangélica, mas ela veio aqui e tal. Enfim, foi até um dia uma quarta louca por Jesus, na época, não sei quem é daqui da época, e ela assistiu o culto e o pastor Lucinho tinha aquela pegada de, no final, chamar as pessoas para virem aqui, fazia uma oração em conjunta. Quem fez essa oração pela primeira vez, vem aqui. Às vezes a pessoa não sabia nem por que estava vindo aqui, mas ele fez a oração pela primeira vez, então vinha. Aí ela veio aqui na frente e tal, e no final do culto eu perguntei a ela, e aí, você gostou? Como é que foi para você e tal? Aí ela virou e falou... Ah, não, ótimo, amei, o louvor ótimo, até quem estava tocando, esqueci o nome dela, nossa, mulher boa beça, né? Muito bom, né? Aí ela, eu só não entendo esse negócio que vocês falam de salvação, porque aqui, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é trabalhadora, ela é honesta, ela é gente boa, ela ajuda todo mundo, ela é, assim, maravilhosa, cuti-cuti de gente, só que ela não entende que ela precisa de salvação. Ela entende que ela é boa. Se ela é boa, ela tem direito à salvação. E aí eu tenho um problema sério, porque não é assim. A conta não é essa, a conta não fecha dessa forma. É ao contrário. Por sermos miseráveis, eu posso ser bom o quanto eu for, mas nada do que eu faça é suficiente para pagar o que Jesus fez por mim. Então, se eu não tiver essa consciência de quem eu sou, eu não sei que eu preciso de um Salvador. Aí tá, se eu tenho essa consciência, eu preciso de Salvador, logo eu me vou a Cristo. Então eu estou contando dela porque tem muita gente aí fora que pensa dessa forma. Eu sou bom, eu não preciso dessa salvação que vocês me oferecem. Né? E aí, vai ser a gente que vai convencer? Não, é só o Espírito Santo que vai convencer a pessoa de quem realmente ela é. Por isso que eu vou passar já para o Espírito Santo, antes que não dê tempo. Então, eu falei, da salvação, dei esse exemplo. Aí, o quarto ponto é o fortalecimento no Espírito, que aí a gente já vai para a última página, que é a página 62. João ficou recluso, ele ficou recluso no deserto, se enchendo do Espírito Santo, para fazer a obra que Deus tinha colocado nas mãos dele, né? Então, sem o Espírito Santo, para começo de tudo, não há arrependimento. Então, a gente parte aí desse princípio. Então, João entendeu que ele era instrumento, que ele precisava viver o Evangelho e pregar o Evangelho, e pregar o arrependimento. João era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno e ficou recluso no deserto se fortalecendo para a sua grande missão. Deus estava preparando João para o seu ministério. E aí entra essa parte de reclusão, porque muitas vezes nós vivemos momentos de reclusão. Nós vivemos momentos em que parece que a gente está na geladeira. Tem aquela expressão da gente estar encostado, que a gente está na geladeira. Então, a gente às vezes vive um momento desse. Então, um momento desse é para quê? Né? Eu posso não entender o que Deus está fazendo, eu posso estar vivendo um turbilhão de coisas, mas eu estou ali na geladeira. É como se Deus tivesse esquecido de mim, como se nada desse certo. Aproveite esse tempo de reclusão para se encher do Espírito Santo. E como você vai fazer isso?
Como eu me encho do Espírito Santo? Eu me encho estudando a palavra de Deus, orando, pedindo a Deus, buscando. Quem busca, encontra. Quem busca, encontra Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, transborda, fala coisas bonitas, tem palavras de graça. Quem é cheio do Espírito Santo, age de maneira correta. Então, a gente precisa, às vezes, desse tempo de reclusão para se conhecer, para buscar a Deus, para ter tempo com Deus, para voltar e fazer o que Ele está preparando a gente para fazer, que a gente não sabe. Muitas vezes a gente não sabe qual é o meu, qual é o seu propósito. A gente só tem que se colocar diante de Deus para que Ele possa nos usar. E para isso a gente precisa desse tempo de reclusão. E não usar esse tempo de reclusão para distração, né? Já que agora não está acontecendo nada, já que eu não estou sendo produtivo em nada, não estou sendo produtivo na igreja, não estou sendo produtivo... então eu vou ficar aqui, né, fazendo minhas coisas, maratonando no Netflix e tal. Não, gente, isso não vai encher do Espírito Santo. Para a gente encher alguma coisa, a gente precisa se esvaziar. Não precisa? Vamos lá, um armário. A gente tem um armário lá cheio de roupa. A gente quer roupa nova. Para a gente chegar com essa roupa nova e guardar, se o armário está lotado de roupa antiga, dá para encaixar? Você até empurra, né? Fica aquela zona, aquele armário todo bagunçado, você dá seu jeito. Mas vai ficar um armário arrumado? O que está cheio esse armário? De que está cheio? De coisa que precisa sair. Se sair a roupa velha, entra a roupa nova. Quem aqui é a doida do pote? As mulheres doidas do pote, só eu? Para sair o pote velho, para entrar o pote novo, precisa sair o pote velho. Então, meu marido diz, para que vai comprar mais pote se está cheio de pote? Então, tem que tirar o pote velho para botar pote novo. E o Espírito Santo, gente, como é que ele vai encher a gente? Como é que a gente vai ser cheio do Espírito Santo? Como é que a gente vai deixar ele tomar conta, governar a nossa vida, ser o nosso Senhor, se a gente está cheio de coisa dentro da gente? Como faz? Alguma coisa precisa sair. Então, a gente precisa esvaziar. A gente precisa se esvaziar para que o Espírito Santo tome conta e que a gente possa transbordar em espírito. Não dá para juntar as duas coisas, gente. Fica uma bagunça. A gente não sabe hora que é carne, hora que é Deus, hora que é carne, hora que é espírito. A guerra e a briga, a gente sabe que vai existir até o fim. Nós somos humanos, né? Não estou aqui também querendo tacar um chicote dizendo que não existe carne. Claro que existe, mas a gente precisa dar mais lugar para o espírito do que lugar para a carne. Aquilo que a gente mais alimentar é o que vai sair. Então, aquilo que a gente mais encher é o que vai transbordar. Se a gente está se enchendo, né, de coisas que não são as coisas do alto, se a gente não olha para as coisas do alto, a palavra de Deus em Timóteo fala, olhai para aquilo, olhar para o céu, olhar para as coisas do alto. Se a gente ficar olhando para as coisas terrenas, gente, a gente não vai ter a paz que a gente tanto busca. A paz que excede todo entendimento, a plenitude que Jesus veio para nos dar, a vida em abundância que a gente tanto quer. Não é vida em abundância de bens, não está escrito lá vida em abundância de bens, é vida em abundância de paz, de graça, de amor, de bondade, de alegria. Então, é isso que a gente precisa buscar, se encher, ok? Então, pais e mães, criar filhos tementes a Deus. Zacarias e Isabel criaram o seu filho temente a Deus, ensinando caminhos do Senhor. Eles eram cheios do Espírito e ensinaram o filho dessa forma. Valores e princípios da palavra de Deus, a gente precisa se voltar, a gente está se perdendo. Parece chato ficar dizendo isso, gente, mas se a gente não lê, a gente é facilmente levado. Se a gente não lê a palavra de Deus, a gente é facilmente levado pelos princípios lá de fora, que estão bombando. Chegam para a gente de uma tal forma que, se a gente titubear, a gente não sabe como responder.
E por que a gente não sabe como responder? Porque a gente não lê. Então, se a gente não lê, a gente não sabe vencer outros princípios. Então, precisamos ensinar para os nossos filhos e viver esses princípios da palavra de Deus, para que eles vejam na nossa vida esses princípios. Sem isso, gente, vai ser muito difícil. Daqui para frente só piora. Eu queria ser a portadora só do coraçãozinho, mas, infelizmente, foi bem isso. Então, esse processo de crescimento, obediência e submissão fortalecia João em espírito. Submissão também é um ponto forte, gente. Às vezes a gente não se submete, seja não se submeter à casa, e eu me coloco aqui também diante, né? Também tenho certas dificuldades nessa questão. Então, a gente precisa se submeter, seja no nosso lar, na igreja, a gente também tem que se submeter. A gente tem que se submeter, às vezes, aos nossos irmãos de igreja. A gente quer carreira solo. Não existe carreira solo para quem é de Deus. Não existe. Existe carreira solo no mundo. Para quem é de Deus, não existe. Ser povo de Deus inclui esse senso de coletividade, de compartilhar, de distribuir, de estar junto. Ai, mas pô, vou ter que servir lá na igreja. Aquele pessoal é chato. Daquele ministério, então, tem um líder que só sangue de Jesus. Mas, gente, é para Deus que a gente faz. Está lá em Colossenses. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para Deus. A gente não faz para homem. Então, se você olhar para um homem que você não... Ou uma mulher, né? O homem, vocês estão me entendendo. Se vocês olharem e não admiro aquela pessoa, mas você não está fazendo para ela. Você não está fazendo para ela. Você está fazendo para Deus. Então, pensar nisso na hora. Na hora bem, é para Deus, eu não estou fazendo para essa pessoa. Você pode até, depois pede perdão a Deus que você pensou, né? O que você pensou da pessoa. Entendeu? Mas a gente tem que ter esse senso de coletividade. Então, quando a gente está cheio de Espírito, a gente transborda em ação, em ações, né? Em palavra, nas nossas reações. Né? Às vezes a gente está com alguém explode com a gente, briga, assim, você fala assim, como que uma pessoa... Tudo bem, gente, eu entendo que existem temperamentos, tá? Temperamentos e temperamentos. Tem pessoas que são mais explosivas, tem pessoas que não são. Então, as que não são vão ter mais facilidade em fazer cara de paisagem e não explodir em alguns momentos, mas outras nem tanto. As que são mais explosivas vão explodir. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazer essa... Deus não quer mudar o temperamento de ninguém, tá? Ele gosta de todo mundo do jeitinho que é. Deus é criativo, né? Até na criação dele. Todo mundo diferente. Ele gosta de cada um do seu jeitinho. Só que ele vai moldar a gente, ele vai trabalhar para a gente não arrumar tanto problema. Para a gente não criar tanta inimizade, para a gente ser mais coleguinha do coleguinha. Então, ele vai agir na nossa vida dessa forma, para a gente falar, ter reações mais tranquilas. Você pensa... Eu tenho uma amiga que aquela mulher é super, ultra, mega cheia do Espírito Santo, porque pode ter situações que eu, no lugar dela, voaria, ou seja, o meu vazio aí do Espírito, e ela consegue Por dentro ela está explodindo, mas ela consegue, numa delicadeza, responder, né? Que você fala, só pode ser cheia do Espírito Santo, porque eu sei que ela não é assim. Se ela não é assim e ela está agindo assim, da melhor forma, quem que está agindo por ela? O Espírito Santo. Então, é esse papel que o Espírito Santo vai dar esse poder para a gente fazer tudo isso que a gente não consegue. E aí a gente vai para o nosso último ponto, que fala da gratidão e fé em nosso dia a dia, segundo Zacarias. Nós temos 4 pontinhos aqui que ele colocou, que é expressar nosso louvor e gratidão é um ato de fé. E como que a gente vai expressar esse louvor e gratidão da melhor forma, como Zacarias fez? Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo a gente consegue esse louvor e essa gratidão real, oficial, total. Segundo, fortalecidos no Espírito, como João foi, Espírito Santo, temos livre acesso ao Pai.
o véu foi rasgado. Então é você, na sua casa, no seu quarto, conversando com Deus, o seu tempo. Vir à igreja é extremamente importante porque faz parte do nosso processo de crescimento. Se envolver com a igreja faz parte do nosso processo de crescimento. Temos que ser menos egoístas e se doar mais, doar do nosso tempo. Para quê? Está todo mundo errado lá, então vai lá ser certo. Então vai lá fazer você o diferente. Entendeu? A gente precisa se envolver, querendo ou não, a gente se aborrece sim, mas é só envolvidos que a gente cresce. Nosso pastor já fala isso, até plagiei ele. Mas tem esse tempo nosso de livre acesso em casa. Já estou terminando, que a turma já está saindo ali. 3. Como cristãos podemos proclamar o plano salvador com poder? Deus deu poder para que a gente consiga fazer isso. Mas esse poder vai ser usado como? O Espírito Santo em nós. E como que a gente vai estar cheio do Espírito Santo? Buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, orando, estando em comunhão com Deus. Vamos ser cheios para ter esse poder, para levar essa salvação. E o último, Cristo é a razão de tudo o que há na Bíblia. A sua vinda é o nosso maior motivo de gratidão. Então, a gente deve proclamar a todos o nosso maior motivo de gratidão. É o nosso maior motivo de gratidão. É Jesus Cristo morrendo por nós na cruz, se entregando por nós, pagando pelos nossos pecados, nos redimindo dos nossos pecados e nos dando acesso ao Pai. Acesso, salvação, poder, para que a gente leve esse Jesus que nós conhecemos para quem ainda não conhece. Então, finalizando, Jesus pagou a nossa dívida, fomos perdoados dos nossos pecados, somos livres, nos tirou da escuridão, da cegueira, da morte espiritual. A paz que tanto buscamos só existe em Jesus. Amém, irmãos? Eu queria só trazer coraçãozinho, né? Mas eu queria que vocês entendessem essa verdadeira gratidão e essa verdadeira fé, que a gente tome posse do que a gente já tem, que a gente não viva só com a informação, que a gente haja de acordo com a informação. Amém? Vamos orar para a gente terminar? Pai querido, nós te agradecemos e te engrandecemos nessa manhã. Te pedimos para que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, misericórdia, Pai, para que possamos entender cada vez mais a Tua palavra e buscarmos a Ti. Seja em nós, Pai, tudo aquilo que temos que ser. Ajude-nos, Senhor, a sermos cheios do Teu Espírito Santo, a lermos a Tua palavra, a sermos mais agradecidos por tudo que o Senhor já fez por nós. Obrigada por Jesus, obrigada pelo sacrifício de Jesus por nós, obrigada pelo perdão dos nossos pecados, obrigada porque a Tua misericórdia se renova a cada dia, obrigada porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é tudo em nós, Pai, que possamos sair daqui vivendo o que sabemos e que o Seu Espírito Santo testifique em nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Seja conosco, ajude-nos a viver a vida que o Senhor reservou para nós, em plenitude, em abundância, em tudo que o Senhor já preparou. Em nome de Jesus, amém.